Agora, para falar a respeito do mercado pecuário, vamos falar um pouco a respeito de posicionamento do mercado do gado gordo, como é que a gente pode enxergar esse começo de ano de 2025. Lembrando que de janeiro a março se tem um descarte maior de fêmeas, isso aumenta a oferta de animais para abate, mas a verdade é que a primeira semana de fato do ano de 2025 começou com preços firmes e com boas expectativas. Para falar a respeito deste tema, nós vamos conversar com Douglas Coelho. Já até tentamos falar essa semana, não deu certo, mas agora sim a gente consegue conversar com Douglas, que participa conosco aqui do Agricultura BR. Douglas, obrigado pela sua participação, por estar conosco. E é um ano diferente, de certo modo, comparado a 2024. 2024 nós tivemos fortes abates de fêmeas, como aconteceu nos últimos 2, 3 anos, mas um abate de fêmea mais intenso e aí um reposicionamento, diria assim, de mercado. O que esperar de 2025? Douglas, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos os amigos da Agricultura BR. É um prazer falar com vocês. Exato, a gente já teve 2 anos de fortes abates de fêmeas. A gente já tem alguma sinalização, que é o preço do bezerro e também a margem da cria, olhando para os próximos anos, né, 2025, 2026. Então, possivelmente, a gente pode ter, sim, um abate pelo menos mais contido, né, quando a gente olha de janeiro a março de 2025. Essa primeira semana não é um período fiel para a gente medir, acho que boa parte dos pecuaristas estão fora dos negócios. O mercado físico, como todo do boi gordo, nessa semana está sustentado, mas com fluxo bem limitado de negócio também, né? Mas é possível que esse ano a gente já comece a ter algum sentido aí de redução e o ciclo se fazendo natural, como a gente olha para o passado. Douglas, tem essas mudanças, né, de comportamento de mercado e que são esperadas para esse ano, apontam para um cenário no qual a gente tenha até valor, até quando a gente olha para o mercado futuro e olhava lá em dezembro, a gente via preços para janeiro, fevereiro, março, né, vindo com valores melhores do que aqueles que eram praticados no mercado físico, inclusive em dezembro, que é muito incomum de acontecer, né, de se ver quando a gente está numa posição do mês de dezembro. Esses valores mais altos da arroba, o que eles estão refletindo? E mais do que isso, a gente tem um alto de custo de produção. Aqueles animais que nasceram, aqueles bezerros que nasceram há 2, 3 anos, que é o gado magro, ele está mais caro agora. Como é que essas margens do pecuarista devem ser pensadas? Como é que elas devem ficar a partir deste momento? Perfeito. 2024 não foi um ano fácil, né? A gente teve bastante volatilidade na porção final do ano e a gente teve uma alta expressiva quando a gente olha aí para setembro, agosto, setembro, outubro, novembro. Nem o analista, nem o pecuarista mais otimista esperava que a arroba fosse rasgar tão rápido quanto rasgou, né? Então, assim, tem um lado positivo e um lado negativo, né? Qual que é o lado positivo? Com certeza, preços maiores na pecuária oxigenam o setor como um todo, né? Os outros elos também sentem essa movimentação, a cadeia fica mais dinâmica. Mas qual que é o ponto negativo, né? Aquele pecuarista que vendeu o seu animal e teve que ir no mercado spot comprar essa reposição, ele sentiu também, né? Se ele não conseguiu fazer algo casado, não trabalhou com ferramentas de proteção de preço, ele sentiu na pele. Diferente daquele pecuarista que tinha o ciclo completo e conseguiu já repor ali, já tinha um zap na manga. Então, provavelmente, né, o que a gente espera para 2025? Pode ser um ano de mais volatilidade ou até mesmo a volatilidade que a gente teve em 2024. A gente tem eleições nos Estados Unidos trazendo o Trump de volta, o mandato dele sempre foi marcado por muita volatilidade de preços. A gente tem um cenário fiscal aqui no país que não está longe de ser definido. A gente tem também, possivelmente, uma virada de ciclo, né, que está se desenhando nos últimos meses. Então, assim, mais do que nunca, as ferramentas de proteção de preços estão disponíveis e se fazem mais necessárias do que antigamente, né? Quando a gente olha para 2017, 2018, a gente teve alguns fatores ali que trouxe muita volatilidade. Possivelmente o pecuarista começou a abrir um pouco mais o olho para essa ferramenta, né? Reduzir esse risco para a atividade, manter a margem relativamente equilibrada e tocar para frente. Em 2024, com essa alta, né, quem
possivelmente trabalhou aí com as ferramentas de proteção de preço mais estruturado, conseguiu não só proteger o custo de produção, mas também uma boa parte gorda da margem pagando pouco. Então vale a pena ficar atento, né? No mercado futuro hoje ele não está com ágio, né, em relação ao mercado físico, a gente tem preços relativamente próximos, mas é bem dinâmico. Em uma semana, um dia ou outro, qualquer estímulo, qualquer expectativa pode mudar isso. Douglas, e quando a gente olha esse cenário, eu penso automaticamente naquele produtor que trabalha com a cria, que tem bezerro, que tem o boi magro. O que muda para esse perfil de criador, já que nós devemos ver ainda uma relação melhor para ele em relação às suas margens? Elas devem, de fato, ficarem melhores sobre esses animais que já vem em desenvolvimento há pelo menos um ano, então ele deve ter um resultado melhor sobre isso, e os animais que ele vai estar produzindo a partir de agora, desde o final do ano passado, eles estão com custos maiores? Sim, quando a gente olha para as categorias mais jovens, né, principalmente a puxada da margem da cria, pode trazer um alento para esse nicho, né, para reposição, para bezerro, para boi magro. Então, a gente já viu isso anteriormente e deve seguir. Agora, olhando para o boi gordo, a exportação deve continuar com uma via muito importante, né? A gente tem um dólar também bem estressado, que querendo ou não, mantém esse exportador bem agressivo, com apetite no mercado físico, mas o ponto de interrogação nesse momento é o consumo doméstico. O consumo doméstico representa uma boa parcela da produção de carne bovina. A gente tem um cenário fiscal aqui que não está resolvido, os juros estão subindo, esse remédio para os juros, às vezes, é amargo, azedo, né, desacelera a atividade econômica. A gente pode olhar aí para a renda disponível da população também, relativamente mais curta, com alguma aceleração da inflação. Então, esse é o grande ponto de interrogação. A gente viu um bom cenário assim, para bezerro, boi magro, nos últimos meses, deve continuar nos próximos meses, mas para o boi gordo a gente está bem atento ao consumo doméstico. Nessa primeira semana, como você bem colocou aí na nossa introdução, o mercado está relativamente lento, há sim uma reposição boa do varejo em relação ao atacado, mas o consumo doméstico é um ponto de interrogação e nossa preocupação nesse momento. De um modo geral, Douglas, você enxerga 2025 é um ano de preços mais altos? Podemos ver preços mais altos, já estamos vendo, se comparar ao mesmo período sazonal, mas talvez de que as margens não consigam ficarem exatamente superiores ou tenham o mesmo crescimento que os preços estão tendo, que já começam a registrar? Essa questão de margem é bem peculiar, bem particular de pecuarista para pecuarista. Né? O cenário que a gente tem agora são de preços de grãos relativamente comportados e boas expectativas para os preços dos animais terminados. Né? Então, traz um cenário relativamente mais aliviador, pelo menos quando a gente compara com 23 e 22, que foram anos em que a margem do pecuarista foi bem apertada. Agora, se a gente tiver realmente uma fotografia estendida do que a gente está vendo agora, né? Ou seja, uma possível virada do ciclo, né? Já começando um pouco mais evidente em 2025, talvez em 2026, mantém os preços do animal terminado, da reposição mais sustentados. E quando a gente olha para a última fotografia também do mandato do Trump nos Estados Unidos, né? Enquanto ele esteve ali no poder, a gente teve bastante volatilidade, mas também com uma sustentação nas commodities em geral, né? Naquela época ainda havia a guerra comercial, China, Estados Unidos, isso manteve o boi gordo sustentado e também os grãos. Então, pelo menos até o momento, a perspectiva é boa, mas cabe a cada pecuarista, principalmente aquele que não tem o ciclo completo, que está dependente para ir no mercado esporte ali, não só da reposição, mas também dos grãos, olhar mais atento para as ferramentas de proteção de preço. Em 2024, a gente teve praticamente um crescimento de 2,5 vezes dos contratos negociados para o mercado futuro. Isso mostra que mais players têm acessado esse mercado buscando proteção, buscando se defender de alguma maneira. Então fica também um alerta, uma bandeira amarela aí para a gente olhar para 2025. Essa volatilidade de janelas de oportunidade podem surgir, para cima e para baixo. É aí que o pecuarista,
que está bem a conta, consegue se defender e ter, sim, margens melhores em 2025 em relação aos anos anteriores. Muito bem, Douglas. Douglas, olhando para o mercado, principalmente de boi gordo para 2025, pensando naquele trimestre onde temos os melhores preços, outubro, novembro, dezembro, mas quando, evidentemente, você tem uma oferta muito menor. Então, pouca gente aproveita os picos de preço. Então, pensando em médias melhores de preço, como é que esse produtor pode ter, em termos de estratégia, algumas pontuações para conseguir garantir o melhor negócio possível, por exemplo, mês a mês? Ótima pergunta, Fabiano. Essa é bem comum, mas assim, são passos básicos que esse pecuarista pode ter, que ele já consegue já sair pela tangente, né? Não fica naquela média comum. Primeiramente, acho que ter um custo de produção bem definido já é um grande passo. Ele já sabe que a partir de determinado patamar de preço ele pode ter prejuízo ou pode ter lucro. Isso já é um grande passo. Depois disso, entrar em contato com uma corretora, um assessor que tenha confiança e experiência também, já passou por alguns ciclos de mercado, para poder orientar ele. E ser franco com esse assessor. Né? Olha, eu tenho uma produção de X mil arrobas, meu custo de produção é esse, eu tenho animais para serem abatidos em fevereiro, março, abril, o que eu posso fazer para me defender? Esse assessor, junto com o pecuarista, os dois conversando, vão definir essa questão de caixa, de perfil de risco dele e vão traçar a melhor estratégia. Né? Mas, via de regra, uma boa estratégia para um pecuarista que não tem familiaridade com esse mercado, olhar para o seguro de preço mínimo. É uma estratégia relativamente conservadora. De antemão, ele já sabe quanto que ele vai gastar para ficar protegido caso a arroba venha abaixo de um determinado patamar. Assim, ele sabe que pagando pouco, né, a gente consegue defender essa margem dele, esse custo de produção. Então, vale a pena ele fazer esse passo a passo e ficar atento também. Possivelmente, numa corrida de alta no mercado, surgem boas oportunidades dele comprar um seguro de preço mínimo que caiba dentro do bolso dele e não tolerar o custo de produção como um todo. Muito bem, Douglas, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, alguns aspectos em relação a confinamento em 2024 se mostraram bastante intensos, né? E principalmente ali a partir do mês de agosto houve uma intensificação. E esse é um ano de 2025 que começa com uma intenção maior de confinamento, que é algo que vai ganhando, né, vai crescendo ou não, de acordo com como que o mercado ele se movimenta. 2024 vinha com aquela pergunta, será que é um ano bom para confinar ou não? Acabou se mostrando um ano interessante. 2025, qual que é o seu entendimento? Bom, quando a gente olha para o confinamento, não só nesse período de maior fluxo, né, de animais, que seria agosto, setembro, outubro, né, no segundo giro há uma concentração, mas olhando para aqueles confinadores do ano todo, no momento a gente vê taxas atrativas assim, o pecuarista consegue fazer boas travas no mercado futuro, ou no mercado de opções, e comprar o boi magro ali no mercado físico também, sem grandes dificuldades, né? Aproveitando alguma margem, alguma taxa. Né? Então, isso que a gente vê nesse momento é um cenário positivo, construtivo. A gente tem olhando no mercado externo, a gente tem um grande produtor que também é um grande exportador dos Estados Unidos, relativamente enfraquecido. Argentina e Uruguai tem qualidade, mas não tem volume como nós. Né? O Brasil tem qualidade e tem volume. Né? O ponto de atenção também, quando a gente olha para o mercado externo, seria o crescimento econômico da China. Né? Nos últimos dias surgiu até uma expressão no mercado, que seria a japanização da China, né? Ou seja, um crescimento bem mais contido para um país daquele tamanho. Isso é um ponto de atenção. E também o mercado doméstico. Vale a pena dizer que o consumo doméstico, né? A dona de casa, aquele churrasquinho da quarta do domingo, faz preço. Se a gente tiver um consumo relativamente melhor, a gente pode ter uma arroba assim, com boas expectativas. Isso traria mais oportunidades ainda para o confinador travar bons preços na B3 e aproveitar aí os preços do mercado físico nesse momento.